E aí, tudo bem? Aqui é a Diane trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Plutão, mais uma vez, mas a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto do desapego, porque Plutão também fala sobre desapegar. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final, porque ele vai ser bem interessante. Como a gente já viu em outro vídeo, Plutão ele tem relação com poder, destruição, transformação, regeneração, com cura, com aprofundar, com desapegar, com finalizar e com morte. Plutão tem relação com todos esses termos. A gente falou no outro vídeo sobre o poder e várias outras coisas também, mas principalmente sobre o poder e a transformação. O poder de transformar. E dessa vez a gente vai falar sobre o desapego. Porque o desapego, ele pode vir de duas maneiras. A forma como a gente escolhe desapegar de algo, ou aquela forma que é imposta pra gente, que a gente não tem controle. É típico do ser humano querer colocar, por exemplo, os passarinhos na gaiola. Por quê? Porque ele quer ter aquilo para ele. Ele considera o passarinho como se fosse uma posse. Só que ele não pensa. E para o passarinho é muito melhor que ele seja livre e não que ele fique numa gaiola a vida inteira dele. Então, o lance do desapego seria o que nesse caso? Seria o ser humano vencer essa necessidade pessoal dele de aprisionar o bichinho e deixar o bichinho ir, deixar o bichinho voar e ser livre, ok? Esse é um tipo de desapego, é aquele que você escolhe. Ah, eu estou apegado nisso, estou apegado nesse bichinho, mas esse bichinho vai ficar melhor se estiver livre. Então, vamos soltar ele porque ele tem direito a ter a vida dele em liberdade e não a ser um mero objeto para minha apreciação. E a outra imagem que eu coloquei ali, ela tem relação com algo que eu vou falar na sequência, porque o apego, ele geralmente vai te deixar de alguma forma em sofrimento. Então, quando você se livra desses apegos que você tem, quando você aprende a desapegar, aí você se sente mais livre, você automaticamente vai ficar mais feliz. Eu acho fascinante esses assuntos que têm relação com Plutão. Talvez nem todas as pessoas sejam assim, nem todas as pessoas gostem do planeta Plutão, de acordo com o que ele tem de relação dentro da astrologia, mas eu acho fascinante. E como eu já falei aqui, eu vou falar um pouquinho sobre uma das facetas que talvez seja mais difícil da gente lidar, e é justamente o desapegar. Então, desapegar, se a gente for procurar na internet rapidamente o que significa desapegar, a gente vai chegar nos seguintes significados. 1. Tornar-se desafeiçoado ou menos afeiçoado a algo. 2. Fazer perder ou perder o envolvimento, a dependência ou o compromisso com, afastar-se, libertar-se. Então, saber desapegar é importante, porque todas as coisas no mundo, quando a gente sai dele, elas vão ficar, elas vão persistir. Então, elas persistem, independentemente da gente estar aqui ou não, as coisas vão continuar. Então, a gente deveria também ser capaz de continuar sem essas coisas. O apego, então, ele é uma prisão. Quando você não consegue se desapegar do que quer que seja, você fica preso e sujeito ao que quer que aconteça em decorrência disso. Um relacionamento tóxico, a dependência de um objeto, uma realidade ruim. Eu procurei uma passagem que está no Livro dos Espíritos, que é justamente sobre o apego, e diz o seguinte: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, aqui ele chama desapego, desinteresse, né? Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. O apego é algo importante para ser trabalhado enquanto a gente está aqui, vivinho da Silva, tá? Então, como eu falei, o apego, ele te aprisiona. O desapego, ele te liberta. Quando você consegue desapegar,
sem peso das suas coisas, quando você consegue entender que as pessoas passam pela sua vida muitas vezes visando apenas trazer algum ensinamento para você, você consegue viver todas as suas experiências sem que elas se tornem uma pedra a mais na sua mochila. Lembra? Você tá com uma mochilinha nas costas. Tudo que você faz de alguma forma vai parar dentro dessa mochilinha e depois no final de tudo vai ser feito lá a balancinha, né? Tudo de positivo que você conseguiu realizar na sua vida. Isso vai somar para o seu espírito de forma positiva, logicamente. Então vai gerar um karma positivo, vamos dizer dessa forma. E aquilo que você não conseguiu realizar bem nessa vida transforma-se então num karma mais negativo. Isso de acordo com a sua própria consciência, com o julgamento da sua própria consciência. Então não é nenhuma força superior que vai julgar você. É a tua própria consciência que vai considerar isso foi ruim, eu preciso consertar ou não. Quando você não está apegado às coisas, quando você vai embora daqui, dessa realidade, então fica mais fácil você seguir o seu caminho. Porque as amarras emocionais que o apego representa não existiriam. Quando você trabalha a questão do apego, elas passam a não existir. E é muito comum o uso da palavra obsessor. Aqui eu quero trazer um assuntinho extra, tá? É um bônus, é só para você entender o quão importante é trabalhar a questão do apego, seja ela em qual área for, ok? É muito comum o uso da palavra obsessor, especialmente no contexto espírita. Por lógica, a gente entende que um obsessor está de alguma maneira obcecado com algo, né? Obsessor, obcecado. E obcecado significa o quê? Significa que se obcecou, significa que está cego, significa que está com a razão obscurecida. E isso vai fazer com que ele haja de certas maneiras, que podem nem sempre ser boas. Então, por isso também é muito importante se desapegar, para que quando do momento da passagem as amarras sejam mais fáceis de serem cortadas. Do contrário, vira-se um obsessor temporariamente, porque você ficou apegado à sua casa, por exemplo, ou você ficou apegado à pessoa com quem você estava, por exemplo, ou aos seus hábitos, aquilo que você gostava de fazer, a um objeto pessoal, N possibilidades. Então, é realmente importante que a gente tenha essa noção da efemeridade das coisas e que busque trabalhar essa questão do apego e do desapego. Agora, é uma experiência pessoal. Recentemente, eu tive que me desapegar de uma realidade que eu vinha mantendo por anos. Mesmo que essa realidade não fosse a melhor, até certo ponto tinha se transformado numa zona de conforto e sair disso foi algo bem desconfortável, foi bem complicado. Quando você tenta sair da tua zona de conforto, desapegar de uma situação, de uma pessoa, do que quer que seja, você pode ter certeza que a tua mente vai tentar te fazer mudar de ideia. Ela vai dizer, não, mas daquele jeito era melhor. Não, mas você realmente precisa disso. Sem isso, você não vai para frente. Não, mas tem que ser desse jeito. Isso aqui tá funcionando. E vai ser N motivos para você voltar atrás. Mas como eu disse, se você não se desapega, você fica preso, você sofre, você evolui, porém, com muito mais dificuldade. O apego ele tem a ver com uma visão distorcida que você tem da realidade. É quando você pega e você julga, por exemplo, que este copo aqui tem um grande valor. E não tem. Este copo é apenas uma matéria. No momento que a existência cessa, caso este copo é meu, mas no momento em que eu for dessa para outra dimensão, este copo vai ficar. Aí se eu tiver um vínculo muito forte com este copo, isso me atrapalha lá do outro lado. Me atrapalha. Então, por isso que é necessário cortar esses vínculos, tá? Começa com a mudança do teu paradigma. Começa com a tua mudança de visão. Começa com a mudança da visão do mundo que você tem, da visão da vida. Então, eu posso te dar um outro exemplo pessoal dessa visão distorcida da realidade. Um tempo atrás, logo que eu tirei a minha carteira para dirigir moto, eu lembro que eu sofri um acidente. Foi algo leve, não teve grandes problemas. Eu me lembro
E quando eu levantei do asfalto, eu olhei para minha moto e vi que a minha moto estava lá, tinha partes quebradas e coisa e tal. E tudo que eu pensei foi, puxa vida, como é que eu vou pagar o conserto da minha moto? Vocês percebem como isso é problemático? Eu não olhei para o céu e disse assim, obrigada Deus, porque eu tô bem, eu tô viva, nada quebrou, tá tudo tranquilo. Eu pensei na tal da moto. Então é uma percepção extremamente equivocada. E deixa eu te perguntar, em alguma área da tua vida você tem isso? Você sente que você age dessa maneira, que você está com uma percepção equivocada? Faça essa reflexão porque isso é muito importante. Não tem como você julgar uma pessoa por ela ter esse tipo de visão, porque na realidade que a gente vive hoje, onde tudo é tão difícil de conseguir, automaticamente a pessoa vai ficar com aquela ideia, puxa vida, olha quanto tempo eu demorei para conseguir. Olha quantos anos eu demorei para pagar esse negócio e agora tá desse jeito. Quanto tempo eu vou ter que fazer mais e mais e mais para poder ter de novo isso? Enfim, você percebe que a problemática é bem grande. E agora, como eu estava falando sobre Plutão, Plutão é a lição da transformação e a lição desse desapego. Aonde que pode estar a lição do desapego na tua vida? Isso aí, o teu mapa astral pode te dar uma pista. No contexto astrológico, a análise do mapa astral pode revelar diferentes aspectos relacionados ao apego, dependendo dos planetas, signos e das casas envolvidas. Eu trouxe aqui alguns pontos que podem falar um pouquinho sobre a questão do apego no mapa. O primeiro deles é Vênus, a posição da Vênus, porque ela tem essa relação com a forma como você se relaciona com tudo, com as pessoas, com as suas posses, com o dinheiro, enfim. Ela é um ponto importante nesse sentido. A Lua é outro ponto importante porque ela tem relação com a questão da segurança emocional. Então ela vai mostrar as coisas em que você se apega por uma questão emocional. Aí também tem a casa 2, porque a casa 2 vai mostrar suas posses, os seus valores, aquilo que você considera que é teu. E muitas vezes, dependendo do signo, dependendo do que está lá, você pode ter um apego nessas questões mais materiais, nesses bens mais materiais. A casa 4, que ela pode também apontar o apego com as questões do passado, o apego com a família, certo? Dependendo tudo do que está ali, tá? Dependendo do que está dentro da casa. Netuno está associado à idealização e ao escapismo. E se Netuno estiver proeminente no mapa, ele pode indicar uma propensão ao apego emocional às ideias idealizadas, sonhos e ilusões. Aí depois nós temos Lua em Câncer. A Lua governa Câncer e uma Lua posicionada neste signo pode indicar uma conexão emocional forte com o passado, com a família, com a necessidade de segurança. Também temos Plutão e a casa 8. Plutão relacionado à transformação, ao renascimento, e a presença de Plutão com aspectos desafiadores pode indicar uma luta com o apego emocional profundo e a necessidade de transformar esses padrões de controle. E a casa 8 está relacionada com os recursos compartilhados e a intimidade. Então, os aspectos nesta casa podem indicar um apego emocional em relacionamentos profundos, assim como questões relacionadas à herança e recursos compartilhados. Aí os aspectos tensos entre Vênus e Saturno e também aspectos entre Lua e Netuno. Todos nós temos os nossos desafios pessoais. Desapegar em algum nível é um deles. Então se lembre que o apego acorrenta você e o desapego permite que você viva no mundo sem ser do mundo. Entenda que desapegar não quer dizer não se importar com as coisas. Não quer dizer que porque você é desapegado, você não vai dar atenção para a tua família. Não é isso. Mas é aquela ideia de que você entende que tudo é transitório. Então você faz as pazes com essa situação e você aproveita as coisas enquanto elas estão ali fazendo parte da tua vida e você não fica preso à necessidade de ter essas coisas ou de viver com essas pessoas ou de ser desse jeito ou de fazer tal coisa. Eu quis trazer essa reflexão porque eu achei bem importante
Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, compra os livrinhos aqui do canal se você quiser. Até o próximo vídeo.